Gurizada, o negócio é o seguinte, informações preocupantes do Internacional. Primeiro, a atual diretoria começou a se desfazer de jovens talentos. Jogadores, inclusive, que pouco foram utilizados na equipe principal. Pois este próximo passo é ainda mais preocupante. O clube decide agora se desfazer dos seus principais ativos. Jovens revelações que estão sendo negociados antes mesmo de completar 18 anos. O Internacional, com isso, vai dilapidar, vai desmanchar a sua base, vai se desfazer dos seus principais ativos. É claro que este vídeo ele vai em cima justamente da possibilidade de Vinícius Tobias, de apenas 17 anos, lateral direito de seleção brasileira, que está sendo negociado com o Shakhtar Donetsk. Eu estou rodando a vinheta e na volta a gente fala sobre este desmanche, essa situação muito perigosa que está acontecendo no Inter. Este aqui, eu ainda tenho guardado, está um pouco amassado, é o projeto de gestão do atual presidente do Internacional e seu conselho, Alessandro Barcelos. Acreditamos que o Inter não tem mais como negociar com o tempo, é a primeira frase. E aí segue, e precisamos executar com a máxima transparência com o nosso torcedor e sócio, nossos colaboradores e com todos os agentes que circulam no universo colorado. E segue o papel da gestão e dos dirigentes, implantar um conselho de gestão ativo, com um regimento interno de atuação, visando maior efetividade e transparência nas decisões. E aí, quando vai falar da categoria de base, eu estou lendo aqui o projeto de gestão do presidente Barcelos, categorias de base, os dados mostram que a cada ano mais vem se enfraquecendo a nossa capacidade de geração de talentos, tanto para serem aproveitados na equipe profissional como protagonistas, quanto para representarem atletas reconhecidos como ativos de alto valor no cenário internacional. Pois este é o discurso, isso é o que está no papel, a prática é diferente. Observem, o Internacional vendeu este ano para o Bragantino o Praxedes por 37 milhões. Jogador que foi protagonista e campeão da equipe que conquistou o quinto título da Taça São Paulo de Futebol de Juniores. E foi aproveitado apenas pelo Abel, porque o Kudê escondeu ele e arquivou. Com o Abel ele teve oportunidade. Depois ele, com aquele esquema mal organizado do Miguel Ángel Ramírez, ele também não funcionou, não tinha como um jogador isoladamente se destacar, acabou negociado. Jovem revelação do Inter. O Peglow, campeão mundial da categoria, foi para o Porto B. Destino também do lateral esquerdo, Léo Borges. O Lucas Mazetti, lateral, 20 anos, promessa da base colorada, está sendo emprestado ao Vila Nova para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. E agora, a bomba. O Internacional está negociando talvez o seu principal ativo da base. O seu jogador, que é a grande promessa, jogador de seleção das categorias inferiores, lateral direito Vinícius Tobias, de apenas 17 anos. Isso mesmo, 17 anos. O Shakhtar Donetsk está muito próximo de efetivar esta contratação. O Internacional vai ficar ainda com 20% do Vinícius Tobias e o clube vai receber, num primeiro momento, 4 milhões e 500 mil euros, 28 milhões de reais. Aí, em janeiro do ano que vem, quando o jogador vai se transferir, quando ele completar os 18 anos, ali em janeiro, fevereiro, mais 1,5 milhão de euros, mais 9 milhões de reais, totalizando a venda de 80% do passe do Vinícius Tobias por 37 milhões de reais. E o Inter fica com 20% do passe. Não é a questão do valor. É claro que se o Shakhtar viesse aqui com uma proposta de 15, 18, 20 milhões de euros, o Inter tem que avaliar. É claro que a questão do valor acaba sendo preponderante. Eu não estou discutindo apenas o valor, eu estou discutindo o conceito. O Internacional tem que contratar jogadores de 17 anos. E o Vinícius Tobias é justamente a grande promessa que vem da base. E o que se fala dele, a não ser que o Inter não acredite nesse jogador, o que se fala dele é que ele ali na frente, daqui a alguns anos, será o titular da camisa 2 da seleção brasileira, que é jogador para brilhar em clubes do porte de Barcelona ou Real Madrid. O Inter não tem que, de novo, o Inter não tem que vender jogador de 17 anos, porque daqui a pouco vai estar vendendo de 14,
de 13, de 15. Eu sei que muitos de vocês poderão pensar assim, mas Meneghetti, daqui a pouco, ele pode ser de novo aqueles tantos jogadores que surgem bem na base e não vingam. É verdade. Tem o caso do Andrigo, Pedro Verdun, lá nos anos 80, e tem no Grêmio também muitos jogadores em todos os clubes que aparecem muito bem. O Fábio Pinto, que também jogou no Grêmio, foi formado no Internacional, campeão mundial, com o Ronaldinho Gaúcho no time, ele inclusive sendo destaque da competição. São muitos jogadores assim. Mas não pode estar acontecendo no Internacional algo conceitual, é um conceito. Quando o Internacional, quando o presidente Barcelos se elege em cima deste projeto de gestão, falando do fortalecimento da base, quando ele começa trazendo um técnico que deveria ter vindo para a base, que é o Miguel Ramírez, do qual ele entende, mas traz do River Plate, Gustavo Grossi, que é o executivo que cuida da base colorada, fica uma ideia de que o Internacional efetivamente vai valorizar a sua categoria de base. O Inter fala em transparência. Então está na hora do presidente Barcelos, na minha compreensão, conceder uma entrevista coletiva e explicar que metodologia é essa. O que o Internacional está, onde quer chegar com esse tipo de política. Isso é transparência. É explicar através da mídia, usar a mídia. Não é para o jornalista que ele tem que explicar. É para o torcedor, é para o sócio. E o melhor veículo de comunicação para isso é a mídia. Né? Usa a rede social do clube, ok, mas que conceda uma entrevista coletiva para explicar por que o Internacional vendeu o Praxedes, por que mandou o Pleglo e Léo Borges para o Porto B, por que agora está negociando emprestado também o Lucas Mazetti e agora principalmente o Vinícius Tobias. Que política de valorização da base é esta do Internacional que vem de um menino de 17 anos? Que política é essa que está aqui no projeto de valorizar a base e o Inter se desfazendo de jogadores como o Praxedes, não dando oportunidade ao Peglo? Agora vai o Mazetti para o Vila Nova, vai possivelmente o Tobias para o Shakhtar. A informação, inclusive, é do UOL, foi divulgada no final da tarde desta terça-feira. Então esse negócio com o Vinícius Tobias não se justifica para um clube do tamanho do Internacional. Ou essa direção está apequenando o Inter e acha que vender jogadores de 17, de 19, de 20 anos é o caminho. Não, o Inter tem que contratar as joias de equipes menores para que elas possam crescer no Internacional e ali na frente ter uma valorização de 10, 15, 18, 20 milhões de euros. Esta não é uma prática adequada, porque daqui a pouco o Internacional vai dilapidar tanto a sua categoria de base que quando olhar para trás não vai ter ninguém chegando com tamanho, com categoria, com competência, com habilidade, com qualidade para vestir a camisa do Internacional. E o Inter vai ficar contratando jogadores de 33, 34 anos, pagando salário em dólar e vendendo os seus jovens jogadores, muito jovem, um jogador de 17 anos sendo negociado para o Shakhtar Donetsk. Esta não é uma política que eu acho adequada. Esta é uma política que ela até pode resolver o problema de caixa agora, mas ali na frente, podem ter certeza, vai fazer falta. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações. Gostando dos meus vídeos, tá valendo o teu like. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.